Tudo beleza com vocês? Bom, chegando aí na nossa aula 4, né? Então, nessa aula 4, certo? Eu vou falar rapidinho sobre os comandos condicionais, né? No caso, se, se, não, que dão continuidade após nós termos estudado as estruturas sequenciais, certo? E quando eu passar essa parte teórica, aí vão ter exercícios no slide, certo? Aí eu vou para a ferramenta, que no caso é o Portugal Studio, que é aquela que nós vimos também na aula passada, e vou resolver com vocês, explicando todo o passo a passo, como é que funciona esses exercícios. Vamos lá? Só que antes disso, se inscreve no canal, curte o vídeo, comenta o vídeo, os demais vídeos também, certo? Se você estiver gostando, faz aquele elogio. Se você não tiver, faz sua crítica, sua sugestão. Mas o importante é que vocês participem, beleza? Então, continuando aí. Nossa agenda hoje é falar um pouco sobre a sintaxe, né? E relacionada aos comandos condicionais, se, se não, do Portugal. E alguns exemplos para que depois a gente vá para os exercícios. Então, começando aí um novo conteúdo. As estruturas condicionais, como o próprio nome já fala, né, elas tratam situações em que você vai ter alternativas, certo? No caso, vocês vão ter alternativas que vocês podem trabalhar mediante uma situação que é chamada de contingência, né? No caso, contingência porque você vai ter que tratar uma exceção, corrigir uma situação mediante uma situação que aquele teu usuário ele pode passar, ou mediante uma situação que você pode ter mais de uma saída. No caso, você pode ter duas, três, quatro saídas de acordo com o que foi digitado no teclado, de acordo com o usuário ele definiu, certo? Então, como na vida real, né, enfim, nós temos decisões em todo momento, o algoritmo ele também precisa tomar essas decisões, certo? E essas condições, como a gente costuma falar, elas remetem, certo, uma análise de uma situação, que no caso vai ser uma condição de análise, e a partir dessa análise dessa condição, aí você vai ter que tomar a decisão, que no caso é configurar, escrever o código que a gente vai fazer daqui a pouco. Então aí tem um primeiro exemplo, né, dessa estrutura condicional. Se o esporte não vencer o Santa Cruz na próxima partida, seu técnico será demitido. Então observe que a condição, no caso aí, vai ser o quê? Vai ser do esporte ele não vencer o Santa Cruz. E o efeito que vem após essa condição vai ser a demissão do técnico, né? Então, analisando aqui o exemplo anterior, a condição está do esporte não vencer, e as possíveis decisões, no caso, as possíveis ações que, caso isso aconteça, são as seguintes. Ele pode não vencer, beleza, foi verdadeiro, como também ele pode não vencer ser falso, o que vai implicar que ele perdeu, certo? Então, uma condição ela vai ter dois resultados possíveis, que no caso ou vai ser verdadeiro ou vai ser falso. No caso, se a condição, o resultado for verdadeiro, então atende a condição. Se o resultado for falso, não atende aquela condição que você está naquele momento, né? Então, se a condição for verdadeira, a ação de emitir o TEC será executada, caso contrário, o TEC continuará no esporte. Então, quando a gente vai tratar a primeira condição, nós usamos o se. E caso ela seja falsa, né? E você quiser verificar ou executar uma ação caso ela seja falsa, ou até comparar de novo uma segunda condição, aí você usa o se não, né? No caso, a sintaxe inicial, apenas com o se, no caso sem o se não, ela tanto é aplicável para o Portugal como para o Visual, né? Então, o Visual é uma linguagem, tem ferramentas similarmente ao Portugal Studio. E a sintaxe é essa daí, certo? Se, condição, abre chave, instruções, fecha chave, né? Vamos para o nosso primeiro exemplo aí. Faça um algoritmo que lê a idade de um indivíduo e informe se o mesmo atingiu a maioridade, né? Então, como é que a gente começa? Primeiro a gente cria o programa, certo? Abre chave de programa, função início e abre chave da função início. Se o cara vai digitar a idade, então eu vou ter que criar uma variável do tipo inteiro, cujo nome eu posso denominar de idade. Vou informar ao usuário que ele digita a sua idade, né? Utilizando o comando escreva, digite sua idade, entre aspas duplas, do jeito que nós já tínhamos visto. Vou usar a primitiva leia para que ele leia aquela idade grave na variável idade, certo? Que o usuário digitou. E a partir daí vou fazer a condição. Que se o usuário, a idade dele for maior ou igual a 18 anos, então vou informar ele que ele atingiu a maioridade. Fecho a condicional, fecho a função início e por fim fecho o programa. Beleza? Não entendeu? Então volto novamente o vídeo para que vocês possam entender. Vamos para o nosso segundo exemplo? Segundo exemplo, né? Faça um algoritmo que a senha digitada pelo usuário e informe se a mesma é válida, supondo que a senha válida é, entre aspas, duplas, né? Sou eu, 123, certo? Então, o que é que a gente vai ter que fazer? Vai ter que criar um algoritmo que o cara vai digitar
a senha dele e vai verificar, no caso, essa senha digitada vai ser comparada com essa que está aí no exemplo. E caso a senha seja válida, aí no caso você vai informar uma mensagem para ele. Vamos ver? Vou criar o programa, abrir chave, função início também abre chave, como nós já vimos várias vezes, né? Vou criar uma variável do tipo cadeia, no caso, essa é a cadeia de strings, ou cadeia de caracteres, certo? Vou pedir para o cara digitar a senha dele e vou guardar essa senha digitada na variável senha, né? Lida a partir do comando leia, que é do tipo cadeia, e vou fazer uma condição. Se senha, né, no caso que a variável está digitada, for igual a igual, lembre-se que o igual a igual é de comparação, e só o igual é de atribuição, né? Entre aspas duplas, sou eu 1, 2, 3, por quê? Porque é string, porque é texto. Toda e qualquer comparação com texto, a gente vai ter que pôr entre aspas duplas, para que a partir daí ele saiba que o que tem ali dentro vai ser string, né? Vai ser texto que você guardou na variável. Escreva, a senha é válida, né? Fecha o se, fecha a função início e fecha o programa mais uma vez, beleza? Então, para que a gente crie estruturas condicionais, a gente vai ter as duas opções, né? Como já falei ainda agora. Nós vimos alguns exemplos do se, sem o se não. Agora nós vamos ver alguns exemplos com o se não de maneira prática, né? A sintaxe do se não, ela segue a mesma ordem, só que a diferença é que você vai ter o se, condição, abre e fecha chaves. Quando você for escrever o se não, que é para tratar a condição, caso o se seja falsa, certo? Então você também vai ter que abrir chave, você também vai ter que fechar a chave. Então, os blocos só são executados mediante atendimento das condições quando eles estiverem entre as chaves das estruturas, certo? Então, cuidado para que caso você atenda ou não a condição e você quer fazer um comando, se esse comando ficar fora das chaves das estruturas, então ele vai ser executado automaticamente, porque ele não fica aninhado à condição. Vamos aí ver os exemplos? Exemplo é né? Aí, faça o algoritmo que lê a idade do indivíduo e informe se o mesmo atingiu a maioridade. Como é que ficaria na ferramenta? Começando aí, no caso, essa resolução dos exercícios, certo? A diferença dele para o primeiro exemplo que nós vimos é apenas a questão da cláusula se não. No caso, lá no começo da aula, né, a gente viu que para verificar se o usuário é maior ou não de idade, você tem que comparar a idade dele com 18. Então, como é que ficaria para eu informar uma mensagem para ele, caso ele não fosse maior de idade usando a cláusula de se não, né? No caso, se e se não. Vou aqui criar um novo arquivo, certo? E observe que ele já dá o template, como nós também já tínhamos falado, certo? Para o usuário digitar a idade dele, então eu vou ter que criar uma variável do tipo inteiro, né? Então eu digito aqui inteiro e criar a variável idade. Vou pedir para ele digitar a idade dele, então informa aí na tela para ele informar a idade dele, certo? Então vocês podem botar de maneira simples, digite a sua idade para saber se é de maior, 2 pontos espaço, certo? Vou ler na variável idade normalmente. Como é que a gente vai fazer a comparação, né? Se idade maior ou igual a 18, abra o chave, certo? Ele automaticamente já adiciona o fechamento. Escreva você é maior de 18 anos. Fecho. Aspa dupla e fecho o parênteses, né? Se não, tudo junto, certo? Abro chave e ele já fecha automaticamente aqui. Aí vou botar, escreva. Você não é maior de idade. Fecho, passo dupla, fecho o parêntese e está pronto o nosso código. Vamos rodar aí para testar rapidinho. Ele vai pedir a idade, certo, do usuário. Se eu digitar a minha idade, que no caso é 33, ele vai dizer que eu sou maior de 18 anos, porque justamente, certo, a idade está maior do que 18. Se eu executar novamente aqui e digitar 17 anos, ele vai dizer que eu não sou maior de 18 anos. Fácil, né? Vamos lá para o nosso segundo exemplo. Bom, no segundo exemplo, ele vai perguntar, certo, uma senha ao usuário, o usuário vai digitar a senha e ele vai comparar se essa senha bate com a que o usuário digitou, certo? Então, seguindo o mesmo procedimento do exemplo anterior,
Nós criamos aí uma variável do tipo cadeia, né? Já que o usuário vai digitar a senha, que eu vou renomear ela de senha, certo? Peço para o usuário digitar, informar a sua senha, seguindo o mesmo padrão. Então, digite a sua senha. E o usuário vai ter que digitar a senha. Ele vai ter que ler, certo? Leia a variável senha. E aí eu vou começar a fazer a comparação, né? Se senha, lembre-se do igual a igual, né? É igual a sou eu, 1, 2, 3, abre chave, certo? Escreva senha está correta. Se não, em caso se não for 1, 2, 3, escreva a senha está correta. Fecho parênteses, certo? Esqueci aqui de uma aspa, né? Faltou aqui, ele já acusa, né? O que é que ele tá chiando aqui? Enfim, tá chiando, nós vamos testar aqui, né? Porque pela minha visão aqui... Ah, tá faltando aqui em cima, ó. Isso. Agora sim, vamos lá, rodar. Executa aqui, ele vai processar, certo? Digite sua senha. Eu vou digitar só SOU, S-O-U. Vou dar um Enter, ele vai dizer que a senha está incorreta, certo? Agora eu vou digitar SOU, eu, né? 1, 2, 3. Ele vai dizer que a senha está correta porque ele compara as strings. Vou rodar pela terceira vez, certo? SOU, 1, 2, 3. Ele vai dizer que a senha está incorreta, mais uma vez. E pela última vez, sou eu, 1, 2, 3. Ele vai dizer que a senha está correta. Beleza? Vamos para o nosso aí terceiro exemplo. Nesse terceiro exemplo, ele vai perguntar ao usuário as notas de usuário. O usuário vai ter que digitar 3 notas e ele vai dizer se o cara está aprovado, reprovado ou por média, né? Como é que ficaria esse processo? Como ele vai digitar 3 notas e os valores são reais, né? Porque tem casos decimais, então nós vamos ter que declarar, certo? Variáveis do tipo real, certo? Eu vou chamar de nota 1, vírgula, nota 2, vírgula, nota 3 e vírgula, média, que vai ser justamente a média que eu vou obter para esse usuário, né? Vou pedir para o usuário digitar a primeira nota, certo? Digite a sua nota 1. Leia nota 1, certo? Escreva. Digite a sua nota 2. Leia nota 2. Escreva. Digite a sua nota 3. Leia nota 3. Então até aqui ele já digitou as 3 notas e ele armazenou nas 3 variáveis as notas. Professor, eu poderia pedir para ele digitar as 3 notas e não ter que perguntar nota a nota? Pode, também pode ser feito desse jeito, certo? Não tem problema. Eu acho melhor fazer passo a passo para quem está começando ter uma noção sistemática, passo por passo de verdade, certo? Média, no caso que eu declarei, ela vai receber quem? Nota 1, certo? É importante, primeiro a gente, como é uma propriedade de soma, para depois dividir pela média, no caso por 3, é importante a gente abrir e fechar parênteses, né? Nota 1 mais nota 2 mais nota 3, certo? Todo mundo dividido por 3. Então aí está o truque. Se média maior igual a 7, certo? Então, escreva você está aprovado. Fecho aqui, fecho parênteses, né? Se não,
Se abro chave novamente, certo? Média. Vamos supor que a média do cara ela é menor do que 7, certo? E a média do cara, sei lá, é maior ou igual a 4, por exemplo. Então eu posso fazer assim para o pode, não tem problema, certo? Ele está reclamando de alguma coisa aqui, vamos olhar o que é. Tá o sinão-se aqui embaixo, né? E botar essa chave aqui em cima. Escreva, certo? Você está na final. Fecha aspa dupla, certo? Eu acho que ele está reclamando dessa chave, quer ver? Se não, certo? Já pode escrever direto, escreva. Porque não atende nenhuma das duas e está abaixo de 4, né? Você está aprovado. Fecha o parênteses, certo? E ele está reclamando de alguma coisa aqui. Vamos olhar o que é, certo? A expressão não foi finalizada. Insira um parênteses, né? Então é importante a gente ter justamente esse cuidado aqui. Onde é que eu tô? Ó, observe que tem um parênteses aqui faltando, né? Ó. Por quê? Porque aqui são duas operações, tá vendo o que eu tô fazendo? Se média, na verdade não tá faltando, tá sobrando parênteses, né? E média tá repetida aqui, na verdade, ó. Tá vendo aí? Então a gente, na verdade, vai eliminar o que tá sobrando. Se média menor do que 7 e aí já tá sobrando parênteses, ó, tá vendo? E média maior do que 4, né? Aí no caso aí ele vai entrar nesse fluxo. Ele também tá reclamando aqui, ó. Ele tá reclamando aqui. Vamos rodar também para ver o que ele tá reclamando. As construções inspiram comando. No caso, bote e feche chaves, né? Vamos lá. Aqui eu posso botar os parênteses. Vamos ver se ele vai reclamar ainda, né? Aí ele parou de reclamar, estão vendo? Então você tem que de fato botar entre os parênteses para poder ele entender que é atendimento das duas regras, né? Vamos rodar para ver se vai. Ele vai pedir a primeira nota, naturalmente, certo? Vou botar a nota 7. Vou botar a nota 9. Vou botar a nota 1. Ele vai dizer que eu estou na final, certo? Porque ele fez a média das três. Vamos rodar mais uma vez aí. Vou botar 10, 9 e 8. Ele vai dizer que eu estou aprovado. E vou botar 1, 2 e 5. Ele vai dizer que eu estou reprovado. Beleza, galera? Isso aqui é só para vocês terem ideia de testes, de erros, enfim. Por isso que eu fiz de propósito para que vocês observem o código. Quando ele dá erro, quais são os possíveis erros, quais são as operações que a gente precisa corrigir. Vamos para o nosso próximo exemplo. Chegando no nosso próximo exemplo, né? Nesse exemplo aqui, nós vamos pedir ao usuário que ele digite dois números e ele vai ter que digitar uma opção, certo? Seja para realizar soma ou seja para realizar subtração. Caso ele digite 1, vai ser realizada a soma dos valores que ele informou. Caso ele digite 2, vai ser realizada a subtração. Qual a lógica desse código? Vamos pensar direitinho, certo? Então você vai ter que ter aí, a questão não informa se é real inteiro, certo? Então a gente considera real.
que eu vou digitar número 1, o usuário vai ter que informar número 1, certo? Número 2 e número 2, né? E a soma, que no caso são 3 valores que vai ter que ser feito, ou subtração, né? Eu também posso criar. E aqui eu vou criar um tipo cadeia, que vai ser a entrada dele, que eu vou chamar de opção, certo? Então a opção vai ser o tipo de situação que ele vai ser realizado. Como é que vai ser esse processo? Eu vou pedir para ele digitar os dois números e a opção que ele vai querer, certo? Vamos lá. Digite aqui primeiro número. 2 pontos, vai. Leia número 1. Escreva digite o número. Leia número 2. Observe que ele já recebeu os dois números. Agora eu vou pedir a opção, né? Escreva. Digite 1 para soma e 2 para subtração. Fecho parênteses. Leia cadeia. Professor, cadeia não, opção. Perdão. Professor, eu poderia, ao invés de digitar cadeia, que no caso só vai ser um valor, né? 1 ou 2, eu poderia digitar inteiro? Pode. Eu estou tratando como sendo string, mas você pode tratar como sendo um número, certo? Vamos lá. Se opção igual a 1, certo? Abro parênteses e soma, recebe número 1 mais número 2, certo? Escreva a soma dos valores fecho aqui e boto a variável soma e fecho o parênteses, beleza? Aí, se não, porque eu só dou essas opções, né? Abro chave novamente. Subtração, não tem tio nem tem cedilha, recebe número 1 menos número 2, certo? Então, escreva a mesma coisa de cima, né? A subtração do menos o número 2 é, fecho a aspa dupla e boto aqui o nome da variável subtração, certo? E fecho o parênteses aqui. Vamos testar? Executo assim. Ele pede o primeiro número, que eu vou digitar 5, certo? Pede o segundo número, que eu vou digitar também 5. E ele vai pedir, digite 1 para a soma e 2 para a subtração. Eu vou digitar 1 e ele vai me dar que a soma é 10. Vamos testar os mesmos valores para subtração. Rodo novamente. Digito 5. Digito 5. E agora digite 1 para a soma e 2 para a subtração. Digito 2 e ele vai me dar que é 0. Chegando aí no nosso último exemplo, né? Eu vou pedir o salário de um funcionário, certo? Que ele vai digitar. E a condição é a seguinte: se o salário for até R$ 300, ele vai dar um aumento de 35%. E se o salário for acima de R$ 300, ele só vai dar um aumento de 15%, né? Vamos lá? Então eu vou ter que ter aí as variáveis do tipo real, salário, certo? Vou ter que criar uma variável aumento para calcular
o aumento desse percentual do salário que o usuário vai digitar, certo? Quem voou agora vai entender um pouquinho mais para frente. E vou criar uma variável chamada novo sal, que é o salário novo que o cara vai ter, né? Vou pedir para o usuário digitar o salário dele, então escreva digite seu salário para reajuste, né? Deixa eu trocar minha opção aqui de idioma. Leia salário. Então, eu tenho o salário do funcionário em mãos, né? Vamos lá fazer os ifs. Se, os ifs quando eu falo os se, né? Se salário menor igual a 300, então, aí eu vou ter que dar um aumento de 35%, certo? Então eu vou ter que saber quanto é 35% do salário do cara. Então o aumento vai ser salário vezes 0,35, beleza? Novo sal vai receber quem? O salário do cara mais aumento, né? Escreva seu novo salário é ele tá puxando aqui porque tem um ponto. Seu novo salário é fecha aqui aspa dupla, certo? E vírgula, novo sal. Se não, certo? Opa, tem que ser fora, né? Lembre-se disso. Se não, abro aspa, né? Se não for menor do que 300, vai ser maior, certo? Então, aumento já é automático. Aumento recebe. Professor, precisa desse parênteses? Não precisa. Eu boto só para que vocês entendam a separação, beleza? Novo salário vai ser salário mais aumento. E eu vou imprimir, escreva, certo? Seu novo salário é, fecho, né? Bota uma vírgula aqui, novo sal. Vamos lá rodar para ver se deu certo. Se eu não errei nada, né? Ele vai digitar um novo salário. Vou digitar aqui o salário de R$ 200, certo? Então o salário registrado do cara é R$ 270. Então vocês podem ir para a caneta aí para conferir se deu certo. Vou rodar o salário de R$ 500. Então o salário do cara foi registrado em 15%. Beleza, galera? Então encerra aqui essa aula com vários exemplos que nós fizemos, certo? Então curta o vídeo, comente o vídeo, segue o canal, certo? Se inscreve lá. E todas as dúvidas que vocês tiverem eu vou estar tentando resolver na medida do possível, beleza? Então espero vocês na próxima aula. Até logo!